Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Há poder no nome de Jesus. Neste capítulo de Atos 3, é apresentado um dos primeiros milagres feitos pelos apóstolos depois de estarem cheios do Espírito Santo e o impacto dessa ocasião para a multidão. O Senhor Jesus havia dito que os sinais iriam acompanhar os apóstolos e confirmá-los como suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Por isso, diante de um homem aleijado na entrada do templo, Pedro e João não titubearam e pela autoridade do nome de Jesus o curaram. Como também explicaram para o povo como Jesus era ressurreto e através dele coisas como aquelas aconteciam. Inúmeras pessoas foram impactadas pela mensagem do Evangelho e levadas ao arrependimento naquele dia, deixando ensinamentos essenciais para o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Acompanhe a seguir uma análise completa sobre Atos 3 e mergulhe em mais esse importante estudo sobre a igreja primitiva. O contexto histórico. No estudo de Atos 2, Lucas contou como a igreja foi formada pelo dom e batismo do Espírito Santo e se reuniu em torno do ensino dos apóstolos. Já neste estudo de Atos 3, ele passou a narrar exemplos do ministério dos apóstolos em Jerusalém. Muitos sinais e maravilhas aconteciam entre eles porque viviam em comunhão entre si e com Deus. Eles deram continuidade ao ministério de Jesus e agora falavam e demonstravam o reino pelo nome dele. Dessa vez, quem foi impactado pelo poder do nome de Jesus foi um homem aleijado desde nascença. Ele estava nessa situação de invalidez há mais de 40 anos, Atos 4 versículo 22, e o máximo feito para ele pelas pessoas era colocá-lo na porta do templo para ele pedir esmolas. Todos conheciam aquele homem e sempre o viam ali sentado pedindo recursos para poder sobreviver, o que fez o espanto de todos ser ainda maior diante do milagre ocorrido. A oração é o precursor do milagre. Versículo 1. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Pedro e João estavam indo ao templo para mais uma vez estarem em comunhão com o Senhor. Isso porque uma vida de oração era uma das premissas dos eventos extraordinários promovidos pela igreja primitiva. Certa vez, Jesus estava orando em determinado lugar e um de seus discípulos pediu para ele ensiná-los como orar. A resposta dele foi o conhecido modelo de oração do Pai Nosso e explicações importantes sobre essa prática. Mas apesar daquele discípulo poder ter perguntado qualquer outra coisa para o mestre, por que ele quis saber sobre a oração? Provavelmente ele e os outros discípulos estavam cientes que a comunhão de Jesus com Deus era como um combustível para ele continuar manifestando o reino em seu ministério. Além disso, a oração é o precursor dos milagres, mas para ela ter poder em seus efeitos é necessário uma comunhão genuína com o Senhor. Quando feita de maneira sincera, o crescimento espiritual obtido pelo relacionamento e intimidade com Deus produz frutos sobrenaturais. Como ocorrido com o homem aleijado na porta do templo. Ame o próximo com aquilo que você tem. Versículos 2 a 6. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então, Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Os apóstolos manifestaram o reino de Deus na vida deste homem através do nome de Jesus. Embora não tivessem ouro ou prata, eles tinham o suficiente para mudar a vida dele. Andar não significava apenas uma cura exterior, mas também interior para aquele homem.
Pessoas especiais naquela época não eram tratadas como deveriam e, com certeza, sentimentos como menosprezo, complexo de inferioridade e tristeza eram comuns para ele. É necessário você usar aquilo que tem para representar o amor de Deus na vida do próximo. Existem diversas formas para curar a dor de alguém, como por exemplo o seu tempo, oração ou o próprio dinheiro. A cura também pode ser efetuada através de você. Os dons não cessaram e, buscando com zelo obter o dom de cura, você pode usá-lo na vida de quem precisa. Não são poucos os necessitados neste mundo, mas os servos semelhantes ao Senhor Jesus estão em falta nesse tempo. Sirva como Ele para Ele. Versículos 7 e 8. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E, saltando, ele se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Pedro não exigiu que o aleijado acreditasse em Cristo para lhe oferecer cura, mas pela própria fé do apóstolo no nome de Jesus o milagre foi realizado. Dessa forma, os cristãos não podem aceitar apenas aqueles que acreditam no Evangelho e agem como eles. Por meio do nome de Jesus, podemos oferecer cura aos refugiados, pessoas de diferentes condições socioeconômicas, de diferentes orientações sexuais, deficientes e assim por diante. A cura deste homem em Atos 3, chama os cristãos para servirem o próximo, porque devemos ter o mesmo sentimento do Senhor Jesus. Ele abriu mão da sua glória e morreu de maneira inocente para existir possibilidade de salvação para todos nós. Em obediência a Deus, e pela sua humildade, Jesus executou perfeitamente sua parte no plano de salvação e deixou a continuidade do seu ministério em nossas mãos. Quando alimentamos o faminto, damos água ao sedento e cuidamos dos necessitados de diferentes formas, é para o Senhor que estamos fazendo, servindo como Ele para Ele. O poder do nome de Jesus. Versículos 9 a 18. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconhecendo ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis, sim, a fé nele, deu a este perfeita saúde, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isto, como fez também os vossos governantes. Mas estas coisas, que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Comentário. Depois do acontecido, a multidão ficou impressionada e pensava que os apóstolos eram os responsáveis pela realização daquele milagre. Mas de imediato Pedro tratou de explicar para eles sobre como Jesus crucificado agora é ressurreto e curou aquele homem. Porque o poder para restaurar a saúde daquele homem não vinha deles, mas do nome do Senhor Jesus. Apesar de ser duro em suas palavras, o apóstolo enfatizou a ignorância dos participantes da morte de Jesus, bem como o propósito de Deus cumprido através do Messias. Por meio dele todos são abençoados,
versículos 19 a 26. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Pois na verdade Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta, dentre vossos irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que, toda alma que não escutar esse profeta, será destruída dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: E em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. Em seguida, todos os presentes foram chamados ao arrependimento, para agora então, viverem uma vida digna diante do Senhor, e esperarem a restauração de todas as coisas. Já que por meio do Senhor Jesus, todos podem ser abençoados como aquele homem, e encontrar descanso para suas almas. Apesar de ter sido morto por aquela geração, inexplicavelmente Jesus continuava amando todos e era o caminho, a verdade e a vida, para elas encontrarem uma vida plena e satisfatória. Conclusão. Por fim, o estudo de Atos 3 nos mostra como é necessário agirmos como os apóstolos e sermos canais da bênção do Senhor na vida das outras pessoas. Como Moisés, devemos deixar o palácio, o conforto da nossa vida, para descobrir a necessidade do nosso próximo. Êxodo 2 versículo 11. O estudo de Atos 4 demonstra os efeitos da cura do aleijado e do sermão introduzido pelos apóstolos pelo poder do nome de Jesus. O resultado? Não podia ser outro. Milhares de pessoas foram convencidas pelo que viram e ouviram, e se arrependeram de seus maus caminhos para conectar-se novamente com Deus. Da mesma forma, o Senhor dá uma nova oportunidade todos os dias para você aceitar a mensagem do Evangelho e viver intensamente em comunhão com Ele. Como também, para propagar essa mensagem onde você estiver, em palavras e ações. Deus conta com você, como contou com os apóstolos e o Senhor Jesus, para abençoar todas as pessoas. Então assuma o papel de servo e deixe-se guiar pelo Espírito dele, para você realizar obras semelhantes e ainda maiores. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.